Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você cria um servidor web utilizando o Python de uma maneira muito simples. Para fazer isso, acho que o primeiro passo é você verificar qual a versão do Python que você tem instalada na sua máquina. No caso aqui, eu sugiro que você tiver pelo menos a versão 3 do Python em qualquer uma das variações mais recentes, já é o suficiente. E nesse caso aqui, eu vou utilizar o Visual Studio Code para mostrar como você cria o seu servidor web utilizando o Python. Mas nessa máquina aqui que eu estou utilizando é um Ubuntu, na versão 20.04. E no caso aqui, no caso do Linux e no Ubuntu, para você saber qual é a versão do Python que você está utilizando, porque nessas distribuições o Python já vem já como padrão na instalação. Então, para descobrir, eu digito aqui Python 3, "-v" maiúsculo. Eu vou verificar que nessa máquina aqui eu tenho 3.8. Não é uma versão suficiente para a gente poder fazer os testes, mas se a versão que você tiver for a 9 ou a 10, ou até mesmo dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, você vai conseguir executar esses comandos. Caso você tenha alguma dúvida sobre a documentação, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que você vai entender um pouco mais como é que é o funcionamento desse servidor HTTP dentro do Python. E um ponto importante aqui que a própria documentação diz é que essa funcionalidade dentro do Python ela não é indicada para ambientes de produção. Então, se você quiser colocar um site online, se você quiser criar alguma aplicação que por trás esteja rodando um servidor web, esse tipo de aplicação aqui, a própria documentação diz que é indicado somente para ambiente de testes. Quando você quiser testar um HTML, um CSS, quiser simular uma API, que no caso eu vou mostrar aqui como é que faz, então, para isso, você pode utilizar essa aplicação. E vamos lá para a prática, que é o mais interessante aqui. Então, como nós já verificamos que nós temos a versão 3.8 do Python instalada, para podermos fazer a execução do servidor web aqui e passar a acessar ele como se fosse um servidor web, um Apache, um Nginx ou qualquer outro desse, no caso aqui, o que a gente faz? A gente vai executar o seguinte comando. A gente vai digitar python 3 -m, aí a gente coloca http.server. Somente isso aqui já é o suficiente para a gente poder subir o nosso servidor web. Então, ó, vocês estão vendo que eu estou na raiz aqui desse meu usuário. Então, posso vir aqui e dar um Enter. E automaticamente aqui ó, ele já sobe o serviço, já mostra qual é a porta que ele subiu. Então, no caso aqui, ele subiu na porta 8000. Então, eu posso vir aqui, ó, deixa eu jogar esse terminal aqui para o lado. Ó, o nosso servidor já está em execução, já está aguardando já as requisições. Para isso é muito simples. Como aqui o servidor me disse que ele alocou a porta 8000 para essa aplicação, é só eu vir aqui no navegador, escrever aqui localhost 2.8000. No momento que eu der um Enter, ó, ele já veio aqui, ó, já fez a leitura da raiz desse meu diretório. Como ele não tinha nenhum arquivo index.html, o que ele fez? Ele pegou e replicou todos os arquivos que tinham aqui na raiz. Então eu posso acessar qualquer arquivo aqui e ao mesmo tempo que você olha aqui, ó, ele já mostra aqui as requisições que vão sendo feitas. Então se eu der um atualizar, ó, ele já mostra uma segunda requisição e aqui ele vai mostrando. Então no momento que eu vier aqui e der um Ctrl C, ele já derrubou aqui, o servidor já não está mais disponível. Só que algo interessante é que, nesse caso aqui, por padrão, ele já definiu que a porta disponível aqui é a porta 8000. Mas se você quiser utilizar outra porta, é só você pegar o comando e adicionar aqui ao final qual porta você gostaria de acessar. Por exemplo, se eu quiser utilizar a porta 9000 para poder acessar o meu servidor. Então, depois de colocar Python "-m http.server 9000", que é a nova porta que eu vou utilizar, eu dou um Enter, ó, ele já sobe o serviço já na porta 9000. Se eu vier aqui mudar a porta do meu localhost, ó, 9000, automaticamente agora eu já consigo acessar novamente já. Só que aí tem um ponto aqui interessante, ele está lendo todos os arquivos, como eu estou na raiz desse usuário, ele está repetindo aqui no meu navegador todos os arquivos. Só que o interessante é a gente ter, por exemplo, um index.html, que é o arquivo padrão quando você está executando uma aplicação que você vai criar um site estático ou qualquer outra aplicação web. Para fazer isso, tem um recurso muito interessante aqui nessa aplicação do Python, que é o seguinte, deixa eu derrubar o servidor aqui novamente. Eu tenho uma pasta aqui, ó, chamada Python, e dentro dessa pasta eu não tenho exatamente nada. Ó. ls-l.
Agora, se eu vier aqui dentro e criar uma pasta mkdir www, que é o modelo de pasta padrão das aplicações de servidores web. Então, eu vou criar uma pasta chamada www, beleza? E uma vez com essa pasta aqui, eu tenho duas opções. Eu posso acessar a pasta e executar a aplicação direto de dentro dela, que é fazer isso aqui, ó, www, acessei, então eu posso vir aqui Python 3-m http.server, vou colocar aqui a porta 9000, dou um enter. Não, ele já subiu já a minha aplicação, só que aí agora ele vai subir minha aplicação dentro dessa pasta www. Se eu vier aqui, ó, atualizar, ó, ele já reconheceu que teve uma requisição, só que o diretório está vazio. O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui, ó, dentro dessa pasta que eu acabei de criar e adicionar um arquivo, ó. Novo arquivo, aí eu vou colocar index.html, dou um enter aqui, ó, eu venho e vou, sei lá, vou colocar aqui um padrão aqui, ó, HTML5, por exemplo, título aqui, eu vou colocar teste server Python. E aqui dentro do body eu vou colocar aqui uma tag aqui, ó, que é o H1, vou colocar a tag H1, teste de um servidor web em Python. E salvar, beleza. Então, dentro a gente já tem um arquivo. No momento que eu vim aqui atualizar, ó, ele já aparece aqui para a gente já essa estrutura web que foi passada. Então, nesse caso aqui, essa funcionalidade do Python, ela emula um servidor web e você pode utilizar ela tanto para testar uma codificação HTML, testar o CSS ou outras variações, mas também uma coisa muito interessante que é que a gente pode usar para poder simular as requisições de uma API. Então, nesse caso aqui, se eu quiser criar uma API aqui dentro, o que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, criar um arquivo aqui dentro. Vou criar um arquivo chamado clientes.json. E dentro desse cliente.json, eu posso vir aqui, ó, e adicionar aqui, ó. Adicionei aqui alguns registros de um JSON. Então, posso vir salvar. E lá na nossa requisição, eu posso, além da porta, posso vir fazer isso aqui agora. Clientes.json. Agora que eu já tenho um servidor HTTP e um arquivo JSON dentro desse diretório onde está executando a aplicação, eu posso simular agora como se fosse uma API, por exemplo, e consumir isso utilizando a biblioteca requests do próprio Python. Então, para isso, eu posso vir aqui, ó, eu tenho um projeto aqui, ó, chamado API. Dentro dele eu tenho um arquivo.app. Então, nesse caso aqui, para a gente poder fazer requisições e consumir os dados que estão executando dentro desse diretório que é HTTP nesse nosso servidor aqui, é só eu posso vir aqui dentro da aplicação e fazer o seguinte. Primeiro passo, eu tenho que dar um import na biblioteca requests. Logo depois eu tenho que criar uma URL. Nesse caso aqui, a URL nós já sabemos qual é, que é exatamente essa aqui, ó. Então eu vou colocar http // aí eu venho aqui no local host eu estou rodando na porta 9000, aí barra clientes.json. Então essa aqui é a nossa URL que nós iremos utilizar. Nada mais do que nós estamos fazendo aqui é utilizando o nosso servidor HTTP em Python para a gente poder simular como se ele fosse um API. E no caso aqui nós vamos fazer uma requisição. Aí para a gente poder finalizar aqui, eu vou colocar aqui res, que é uma resposta que eu vou aguardar desse servidor. Eu vou utilizar o requests no módulo get. Nesse caso aqui eu venho aqui e passo a URL. Logo em seguida aqui eu posso dar um print só para a gente poder visualizar os dados. E ao mesmo tempo que a gente executar esse código aqui, a gente vai conseguir e nesse caso aqui a gente vai conseguir enxergar esses dados agora sendo consumidos de uma outra forma, não pelo navegador, mas sim utilizando a biblioteca requests do Python e consumindo isso como API. Isso aqui é muito útil quando você está desenvolvendo alguma análise que vai envolver consumir dados de alguma API e você talvez ainda não tenha essa API disponível. Então isso nada impede de você utilizar esse método aqui, que você utiliza essa funcionalidade, que é a possibilidade de criar um servidor HTTP dentro do Python, e ao mesmo tempo, em paralelo, você já desenvolve o seu código que vai
consumir essa API que até então você ainda não tem acesso, mas você já pode começar a desenvolver toda a lógica de consumir esses dados, que é o que nós estamos fazendo aqui. E uma vez feito isso aqui, a gente pode pegar o nosso response aqui, ó, a nossa resposta e consumir ela como JSON. Então, eu posso vir aqui e uma vez aqui dentro, eu posso vir aqui executar a aplicação. Eu vou executar ela em uma outra tela aqui para poder vocês verificarem que ao mesmo tempo que ele vai retornar as informações, que são esses dados aqui que a gente tem, que está simulando uma API dentro do nosso diretório www, mas também você vai visualizar aqui, ele vai aparecer a requisição aqui sendo chamada via a execução do código Python. Então, para isso eu vou vir aqui, ó, eu abri aqui o terminal, deixa eu deslocar ele. Pronto, uma vez aqui dentro, eu vou acessar a nossa aplicação API. E aqui eu vou executar o código, que é o nosso código aqui, é o app.py. Então, app.py e executo. Perfeito, ó. O que ele fez? Ele pegou a URL, que é a nossa localhost 9000, pegou o arquivo aqui que ele vai estar simulando uma API, que é um JSON, nada mais, faço uma requisição, utilizo o método get, passo a URL e aqui eu obtenho a resposta em formato de JSON. Então, no mesmo momento que eu rodei aqui, ó, a gente consegue visualizar o retorno dessa nossa requisição. E aqui ele mostra. Então, se eu executar aqui mais uma vez, você pode olhar aqui do lado esquerdo, ó, que toda vez que eu executo, ele registra aqui no seu log de execução uma resposta com status code 200, que foi uma resposta feita com sucesso. Então, no caso aqui, eu estou simulando uma API usando a funcionalidade que é o http.server do Python e ao mesmo tempo utilizando o Python, consumindo essa aplicação como se fosse simulando uma API aqui. E para poder finalizar esse vídeo aqui, eu vou mostrar algo também interessante, é porque vocês viram aqui que tanto na execução padrão ele define uma porta, no caso ele define uma porta 8000, quando nós executamos o servidor aqui, ele executou, a gente pode passar uma porta, no caso eu passei a porta 9000, ele já disponibilizou esse serviço já nessa porta, mas se você quiser utilizar uma porta convencional, por exemplo, quiser utilizar a porta 80, vai ter o seguinte problema. Deixa eu derrubar aqui o meu servidor. Ó, servidor derrubado. Então, eu posso vir aqui, ó. Se você quiser, por exemplo, utilizar uma porta convencional, que seria a porta 80, ou qualquer outra porta, se essa porta for inferior ao número 1024, você vai ter o seguinte problema. Você não vai conseguir executar isso com o seu usuário comum. Você vai ter que usar o usuário root para poder executar essa aplicação. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocasse aqui a porta 80, que é a porta convencional para acesso web. Então, se eu der um Enter aqui, ó, ele vai me dizer que deu permissão negada. Então, se mesmo assim você quiser subir o seu servidor em Python utilizando uma porta cujo seu número seja inferior a 1024, que por padrão as distribuições Linux ela tem essa limitação. Todas as portas inferior a 1024, somente o superusuário consegue utilizar, subir serviços, né, dessas portas. E para a gente resolver isso aqui é relativamente fácil. Eu estou logado aqui com o usuário Renato, então para mim poder subir a minha aplicação e utilizar, no caso aqui, uma porta inferior à porta 1024, ou então no caso a porta 80, que acaba sendo uma porta padrão, eu vou e entro aqui com o meu usuário root, né? Eu já estou dentro da própria pasta aqui. Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, Python 3-m, aí http.server, e agora eu posso passar a porta que eu quiser, caso ela seja inferior a 1024. Então eu posso passar aqui na porta 80, ó. Ó, ele já subiu a minha aplicação na porta 80. Eu posso vir aqui, mudar aqui na minha URL aqui, ó, mudar para 80. Ó, já consegui acessar aqui exatamente o serviço. Então é isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo, que no Python, por padrão, existe essa aplicação que muitas pessoas não conhecem e é muito útil quando você quer subir um servidor web sem precisar fazer muitas configurações. Você só basta ter o Python 3 instalado no computador que você gostaria de executar essa aplicação, executou essa linha de comando que nem eu mostrei aqui, você já tem um servidor HTTP disponível para você poder utilizar, e o legal aqui é que você consegue escolher uma determinada porta para você poder passar. Então é isso aqui que eu queria mostrar nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva aqui no canal que eu em breve trarei mais vídeos relacionados a esses assuntos de tecnologia, e muito obrigado e até o próximo. Valeu!